Vamos lá, pessoal. Vamos estudar os conceitos neurofisiológicos e neurobiológicos do que a ciência consegue mais ou menos explicar sobre a hipnose. O estado hipnótico, ele tem uma relação muito direta com o sistema límbico cerebral. Aqui, ó, vamos lá. Vamos ver o que é o sistema límbico cerebral. O sistema límbico é a unidade responsável pelas emoções, comportamentos sociais, construído de neurônios, células que formam uma massa cinzenta, denominada de lobo límbico. Originou-se a partir da emergência dos mamíferos mais antigos, através do sistema nervoso autônomo. Ele comanda certos comportamentos necessários à sobrevivência de todos os mamíferos, interferindo positivamente ou negativamente no funcionamento visceral e na regulação metabólica de todo o organismo. O termo límbico corresponde a um adjetivo que dá valor de relativo ou pertencente ao limbo, ou seja, remete para o conceito de margem. O sistema límbico compreende todas as estruturas cerebrais que estejam relacionadas principalmente com comportamentos emocionais, sexuais, aprendizagem, memória, motivação, mas também com algumas respostas homeostáticas. Resumindo, a sua principal função será a integração de informações sensitivo-sensoriais com o estado psíquico interno, onde é atribuído um conteúdo afetivo a esses estímulos. A informação é registrada e relacionada com as memórias pré-existentes, o que leva à produção de uma resposta emocional adequada, consciente e ou vegetativa. Estas formações podem se dividir em componentes corticais e componentes subcorticais, estando associadas a esta região cerebral um conjunto de estruturas que atribuem para a execução das funções desse sistema. Então, na verdade, o que é o sistema límbico? É o sistema de autoproteção de todos os mamíferos que está ligado ao sistema sensorial, que na verdade é a forma que o cérebro tem de trabalhar para avaliar o que é risco ou não, baseado no que ele tem de acervo de memória. Então, quando você se depara com uma situação, o cérebro vai fazer uma análise para ver se aquilo é um risco. Sendo um risco, ele vai acionar as amígdalas cerebrais, que vão descer pela medula, hormônios do tipo adrenalina, cortisol, que vai ser fabricado também nas suprarrenais, fazendo com que o corpo, o aparelho, todo o sistema biológico se adapte para uma situação de risco, onde a pessoa tem mais força, mais velocidade, mais resposta sobre estímulos externos. Tá? Então é aquela coisa, sistema límbico é onde regula tudo, e basicamente onde regula tudo que ocorre sobre as emoções. Basicamente ele é guiado pelos fatores sensoriais, né? Que é a visão, o tato, a audição, o estímulo olfativo e o estímulo sensorial. Dentro desse sistema
Tem uma coisa que é interessante, que é somestesia. Vamos ver o que é somestesia. Pelos seus receptores e conduz o estímulo a neurônios secundários, pela medula ou pelo tronco cerebral. Deixa eu voltar. Consegue registrar todos os estímulos que sofremos do meio. Bem, muita coisa ocorre a todo momento no nosso organismo, e a consciência nem sempre consegue registrar todos os estímulos que sofremos do meio. Porém, o sistema nervoso constantemente é estimulado, e assim as funções corporais do indivíduo e o humor dele são pautados também por esses estímulos. Eis então a tal da somestesia. E o que é, afinal de contas, a somestesia? Somestesia vem da junção das palavras soma e aestesia. Soma significa corpo e aestesia, sensibilidade. A somestesia engloba o tato, que é a percepção das características dos objetos, propriocepção, que é a capacidade de distinguir a posição estática e dinâmica do corpo, termossensibilidade, que é a percepção da temperatura dos objetos, e nocicepção, que seriam os estímulos muito fortes, potenciais ou reais causadores de lesões nos tecidos. Então veja bem, a somestesia é a capacidade neurofisiológica e neurobiológica do cérebro controlar toda a interface entre nós e o meio no qual nós estamos inseridos. Quando nós estamos no nosso estado habitual, toda a região cerebral responsável por manter esse sistema somestésico, ela está potencialmente ativada. É a tão conhecida dor. Antigamente, os sistemas somestésicos eram classificados em dois grupos diferentes: epiclítico, que tem uma grande capacidade discriminativa e alta precisão sensorial, e protopático, que seria a termossensibilidade e a dor, por exemplo, que são pouco discriminativos e muito menos precisos, né? Hoje, a classificação foi revisada e alterada para esteroceptivo, que seria a sensibilidade tátil discriminativa, que está na nossa pele, a proprioceptiva, que seria a sensibilidade dos músculos e articulações, que está mais relacionada com a coordenação, que nós vamos ver em outro vídeo, e interoceptivo, que seriam receptores que estariam ao longo do organismo, que seriam, por exemplo, os receptores que nós temos nas vísceras. Então vamos lá. Hoje se conhece um pouco mais profundo o funcionamento neurobiológico e neurofisiológico cerebral. Dessa forma, são regiões aonde não se sabia qual era a sua verdadeira função. Se sabia sobre suas atividades, sobre estímulos e respostas de acordo com as suas atividades. Mas, atualmente, através da evolução, da qualidade dos exames de imagem em tempo real, essas imagens do cérebro que a gente chama de ressonância funcional ou tomografia ou eletroencefalograma funcional, que mostra a atividade mental, cerebral, neurológica e mental em tempo real, naquele momento aonde se dá o estímulo. Com a evolução das imagens, aumentou-se a capacidade de se visualizar e mensurar cortes menores, cada vez menores. Então existe uma região do cérebro na qual aonde se processa toda a somestesia, todo o controle sobre sensações térmicas, de dor, de equilíbrio, atividade visceral, né, dos órgãos. E descobriu-se também que quando se
aplica um estímulo vibratório sobre o cérebro, sobre o corpo todo do paciente que está sendo analisado, ele acionava esse setor sensorial, que nós vamos ver daqui a pouco, e aí toda atividade cerebral diminuía de atividade, né? Diminuía a sua ativação e ativando mais essa nova área que a ciência hoje procura saber. Então veja bem, há o estímulo de vibração sobre o crânio, tá? O sistema de vibração sobre o crânio, ondulação homocinética sobre o crânio ou sobre todo o corpo. Esse sistema ele fica muito acionado. É um dos princípios básicos e do segredo da indução hipnótica kardeliana. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Paralisias das porções correspondentes da metade oposta do corpo. Isso ocorre por causa do cruzamento das fibras na decussação. Deixa eu voltar aqui, ó. A área motora primária. Nós vamos ver sobre o córtex somatosensorial. Ocupa a parte posterior do giro pré-central. As principais conexões aferentes da área motora são com o tálamo, através do qual recebe informações do cerebelo, com a área somestésica e com as áreas pré-motora e motora suplementar. Por sua vez, a área motora primária dá origem à maior parte das fibras do trato córtico-espinhal e córtico-nuclear, principais responsáveis pela motricidade. Lesões na área motora irão provocar paralisias das... Veja, que nós estamos falando do córtex somatosensorial, é responsável por todo o sistema somestésico e que é responsável pela regulação de sensações de dor, termosensações, sensações de dor térmica, do choque. Essas sensações, de um modo geral, são reguladas por esta região. Porções correspondentes da metade oposta do corpo. Isso ocorre por causa do cruzamento das fibras na decussação das pirâmides. O corpo humano é composto de 5 sentidos: a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, que fazem parte do sistema sensorial, responsável por enviar as informações obtidas para o sistema nervoso central, que por sua vez analisa e processa a informação recebida. As áreas associativas são as áreas do cérebro responsáveis pela ligação entre os sistemas neuronais próximos ou distantes, dos quais recebem e analisam sinais a partir de múltiplas regiões do córtex. São aquelas que não estão diretamente... Olha lá. Somática primária, motora primária, somática secundária. Então essa região aqui, ó, é a região somatosensorial. relacionadas com... Tá? E aqui a gente tem área de associação límbica, do sistema límbico, área de associação pré-frontal, aqui é onde a gente tem o julgamento, o sistema analítico, aquilo que compara para analisar isso é bom, isso é ruim, isso serve, isso não serve, isso é perigoso ou não é. Ok? Então, basicamente é isso, tá? Agora a gente vai entender qual a relação da hipnose com o sistema límbico e qual a relação da hipnose com o sistema somatosensorial e qual a relação da hipnose
com o lobo occipital, que fica aqui atrás, que é responsável principalmente pela visão e pela imagem e ação, a imaginação e visão, ok? Vamos ver aqui o documentário sobre hipnose. Hypnosis consists of provoking this mental disconnection. Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion. Perhaps you've already seen a blue sky with little white clouds sailing over it. Aqui é um experimento hipnótico feito em grupo. Then the physician guides the patient's thoughts by making suggestions. Et là, And there, vous pouvez peut-être you might perhaps find the shape of an armchair, dans lequel and you can take the time to settle yourself in it. de vous y installer. La matière For over 30 years, Marie-Elisabeth Faymonville and teams from the University Hospital of Liège have pioneered research into medical hypnosis. We've been able to identify a network of consciousness, consciousness of the external world, everything which we feel through our senses, and also that sort of internal consciousness, that little voice that speaks to us and by which we are absorbed when under hypnosis. We are in a little internal world and disconnected from that which surrounds us. Thanks to medical Bom, aquilo acabou de ilustrar o que seria um estado hipnótico, aonde a atenção se concentrou tanto no filme que é tanta concentração na região occipital, tá, das imagens que estão se formando, e de não saber o que vai acontecer. Quando você assiste alguma coisa, um filme principalmente, uma história, e você fica tão ligado nessa história que aquela voz que fala com você, que nada mais é do que o seu sistema sistema analítico, né, que está relacionado ao pré-frontal, o frontal, o giro do símbolo, toda aquela região frontal do cérebro, que é aquela região que é o seu senso crítico. Você não está analisando o senso crítico, você está absorvendo uma história, simplesmente absorvendo aquilo que a história está te mostrando. Então você não vai pensar, porque a história, ela te deixa com a mente passiva. O que vai acontecer, você não sabe. Então você fica tão concentrado na história que todo o seu sistema frontal cerebral diminui demais a atividade, focando na atividade lá atrás do cérebro, no occipital. Agora, graças às análises médicas, a atividade cerebral sob hipnose vão continuar vendo. imagery, brain activity under hypnosis can be characterized and differentiated from simple distraction, like the recall of a memory. De façon consciente, focalisez votre attention. Focus your attention. Propose maintenant d'aller chercher And now I'll ask you to go and find nice things in your memories et profiter and enjoy this moment en by observant looking at all the details of what is around. Ok, quando a gente para pensar, para lembrar de algo que aconteceu, nós vamos buscar no sistema occipital, por isso que o olho se desloca, nós vamos buscar no sistema occipital imagens de memórias que estão gravadas em outros córtex. Então é como se o cérebro, o sistema occipital da visão, da imagem, tá? Ele fosse buscar, por isso que para lembrar normalmente se fecha os olhos, porque no momento que você bloqueia a visão, você diminui a atividade cerebral da visão para poder fazer a imagem e ação, ou seja,
a imaginação. Quando você vai imaginar, vai gerar uma imagem em ação cerebral, você procura fechar os olhos, que é para a atividade responsável pela formação da imagem diminua, sobrando espaço, dando mais liberdade para aquilo que não é visual funcionar melhor. Então, em todos os sistemas de funcionamento que existe no nosso mundo, quando você economiza energia de um setor, sobra energia para o outro setor. Fechando os olhos, você vai economizar energia dessa atividade cerebral para poder sobrar energia da atividade cerebral para a imagem e ação. Então, observe todos os detalhes do que cerca você. Olha lá. Around you there. Donc ici, So here in a normal state, these regions of the brain are blue, which is the network of consciousness of our surroundings, what is felt. And here in a state of distraction, which means that episodes from the past are being relived. But without hypnosis, and brain activity is always present. However, under hypnosis, there really is a kind of disconnection. All this region is disactivated, and it can be seen to disappear. Então percebe que essa faculdade, essa universidade francesa é a maior centro de estudo sobre hipnose, né? É a referência do mundo inteiro sobre hipnose. Eles estudam e graças a eles a hipnose hoje é considerada pela OMS como uma atividade terapêutica aceita pela OMS, né? A Organização Mundial de Saúde e a Medicina. Então, voltando ao assunto. Ali ele fala assim, quando você está numa atividade cerebral normal, toda a região frontal do cérebro está em atividade. E quando você está distraído, pensando em algo não ligado àquele momento, você tem uma diminuição bruta da atividade frontal, aumentando a atividade posterior, que seria a parte de trás do seu cérebro. Ok? Então você diminui a parte frontal e aumenta a parte traseira, melhor dizendo, do cérebro, a parte de trás do cérebro. Isso forma uma pequena desassociação. Analysis of cerebral imagery is accompanied by a qualitative study of the sensations felt by the volunteers. As well as the questionnaires, I've got one or two little questions to ask you as well. How deeply were you absorbed in your memory, and did you notice any details? Est-ce que vous avez ressenti des détails? Oui, tout à fait. Oh, yes. Can you explain? J'étais dans les bois. I was in the woods. When I was walking, there was a carpet of leaves. And I could feel the coolness and smell it all. The brain of the volunteer behaved as if the experience they described had really happened. The sun. While Percebe como o paciente relata que participou da pesquisa, que quando ele estava em estado de hiperconcentração, distração, ativando sua memória, ou melhor, estado hipnótico, ele ativou o sistema sensorial. Ele, estando muito concentrado na lembrança, extremamente concentrado na lembrança, onde a atividade cerebral do medial posterior, ela ficou totalmente baixa, quase zero, e a atividade interior ela ficou mais ativa. Então, ou seja, você diminui a atividade sensorial daquele momento e essa atividade passa a funcionar para a lembrança. Então a lembrança fica igual ao sonho, praticamente. Que no sonho a gente sente frio, fome, emoção. Então a hipnose ela não chega a ser um sonho, mas você fica numa outra frequência cerebral, numa atividade cerebral diferenciada que se assemelha em alguns aspectos com o sonho. Ou seja, por isso que deram o nome de hipnose, né? Hipno é o relacionado ao sono.
Então, o que acontece? Você diminui a atividade cerebral do estado de agora, o estado de alerta, para aumentar a atividade cerebral do estado de imagem e ação e provocando emoções e sensações térmicas, termotérmicas, sensoriais, olfativas, assim por diante. Apesar das imagens cerebrais mostrarem que a consciência While cerebral imagery shows that the network of consciousness of surroundings is disconnected under hypnosis, other areas of the brain are very busy. It can be seen that in these regions, which are rather visual, and which are important for feeling and for movement as well as for emotion, there's quite strong activity under hypnosis. Yes, so there's a big difference between thinking or remembering something and experiencing it under hypnosis. Because hypnosis activates these regions as if things were really being seen, really. Tá vendo que interessante? Sobre o estado hipnótico, que é diferente da lembrança normal, é como se você estivesse vivendo aquele momento. Existe uma atividade cerebral como se você estivesse experimentando tudo aquilo como realidade. You felt as if you were really moving. Hypnotic suggestion is capable of making us live through a mentally constructed experience, and so to modify our perception of reality. It's this power which makes hypnosis particularly interesting as a means of escaping pain. In this condition, he can feel no pain. Your arms and your hands are without sensation. Mowbray, the long needle. Carter, give me your right hand. As you observe, the needle has been thrust completely through the subject's hand. No feeling, no pain. This lack of feeling is the one infallible test of profound hypnosis. Even though this film, made in 1945, is a little exaggerated, hypnosis can really treat pain. Paralyzed following an accident, Patrick Colson suffered from sharp pains and cramps in his legs. Drugs and chemical treatments no longer helped. He turned towards hypnosis with Dr. Faymonville at the Liège Hospital. Hello, sir. How are you? Fine, thanks. Just fine. Really, it's a completely new life. Yes, completely. In terms of my pain, I can manage to get above it. To manage it more easily. So when I'm in pain... Bom, vou avançar pouquinho aqui. A situation or a sensation. As far as the perception of pain is concerned, we can see here all this network which lights up, which activates when we're in pain in a state of normal wakefulness. Whereas under hypnosis, you can see that there's a lot less activity. A little brain activity can still be seen in the primary sensory cortex, so the subject is still feeling something, but it's being interpreted differently. There's less suffering, if you like. Olha que interessante isso aqui, ó. Vamos ler de novo. Eu vou abaixar o som aqui e vou... A hipnose age como uma voz interior que modifica a nossa percepção da realidade. A reprogramação é a nossa percepção de uma situação ou sensação. Tá, tudo bem. Agora, o que é importante. Se analisarmos a percepção da dor, vemos aqui que toda uma rede que se ilumina, aqui ó, sob estado normal, tá? Aqui é o paciente no exame de imagem, né, da ressonância funcional, e essa iluminação aqui é a atividade cerebral dele com estímulo de dor. Então toda a região da dor aqui ela é ativada quando sentimos dor no estado de consciência.
Já sob a hipnose, vemos que há muito menos atividade, que é sob hipnose. Olha a diferença. Daqui para cá. Certa atividade cerebral é vista no córtex somatosensorial primário. Então, quer dizer, no córtex sensorial primário é vista a atividade. Então, o paciente ainda está sentindo alguma coisa. O cérebro nunca vai desligar totalmente de nada. Mas ela é interpretada de modo diferente, devido à baixa concentração de atividade. Que o sofrimento vai ser menor, embora permaneça uma percepção do que está acontecendo. Então, o que a gente acaba chegando à conclusão? Primeiro que a dor nada mais é do que uma interpretação do cérebro. Não existe a dor. A dor é uma interpretação para com que o ser humano, o mamífero de modo geral, ele reaja numa questão de evitar o que pode ocorrer se continuar aquela ação. Ou seja, você está sentindo uma dor por estar fazendo muita força para levantar um peso, ou seja, seu osso, seus tecidos musculares, seus tecidos nervosos, tendões, nervos, tal, eles estão no máximo do que pode ser usado de pressão mecânica sobre eles. Então, a dor te paralisa. Se você não sentisse dor, você ia continuar fazendo força até quebrar os ossos, tá? Então, a percepção da dor é um mecanismo de defesa que está no cérebro, né? No sistema somatosensorial. E a hipnose, ela modifica esses estímulos. Então, resumindo, o que é a hipnose? É um estado alterado da consciência? Não, continua tendo consciência. É um estado diferenciado de consciência, mas não é alterado, porque você tem consciência. Aonde as regiões cerebrais responsáveis por visão, dor, julgamento, elas diminuem a sua atividade e potencializando a atividade da imagem e ação e modificando as sensações. Então, aquela voz que a gente ouve, aquela voz que conversa com a gente, falando assim, opa, não faz isso. É o teu cérebro analítico, né? Calculando se aquilo pode ou não fazer. Esse cérebro analítico diminui tanto a atividade que passa a responder aos estímulos do hipnotista. E tudo que o hipnotista fala é substituído pelo seu senso crítico. Então, o hipnotista fala, seu cérebro não regula, eu aceito ou não, ele passa a imaginar como tudo que está sendo falado se torna realidade. Mas, como eu costumo dizer nas induções, não porque o hipnotista é poderoso, porque a pessoa permite que isso ocorra. E depois de um certo tempo, fica muito contundente. Então, a pessoa tem que permitir. Se ela não quiser, não acontece. Agora, vamos explicar no próximo vídeo a indução propriamente dita. E vamos lá, pessoal. Agora vamos falar diretamente da técnica kardeliana. Só para recapitular. O nosso cérebro em estado normal, como nós estamos agora, essa região frontal está em superatividade. Tá?
todo pensamento crítico, toda essa região está em atividade. Lógico, nós estamos vendo alguma coisa, o nosso lobo occipital aqui da visão está em atividade. E nosso sistema sensorial, fica mais ou menos por aqui, ó, também está em atividade. Então o cérebro todo está em atividade. Sobre hipnose, nós temos essa região em maior atividade, essa região em pequena atividade e essa região em pequena atividade e essa região em maior atividade. Tá? Aqui é julgamento, raciocínio, análise, aqui é sistema sensorial motor, aqui é visão e aqui é equilíbrio, força, controle, coração, pulmão, esse tipo de coisa. Tá. Então, qual que é o princípio básico? A gente tem que fazer com que a pessoa ative mais essa região, fazendo com que essas regiões fiquem mais ativadas, para que essas regiões diminuam completamente a sua atividade. Você tem uma desassociação do estado convencional para o estado hipnótico. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Fazendo com que a pessoa faça uma atividade durante a indução hipnótica que ele tenha que trabalhar muito mais essa região para diminuir a atividade dessa região. Se eu pedir para a pessoa fazer uma conta matemática, ela vai diminuir essa atividade e vai aumentar essa atividade. Tá? Porque a conta está relacionada com essa região cerebral. E durante a conta você não precisa analisar muito visão, espaço, raciocínio neuroespacial, então você fica mais com o raciocínio quantitativo e a parte de cálculo. Então tá aqui, ó. Então essa é a atividade maior. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma atividade para essa parte aqui parar um pouco de funcionar. Então, se eu der para a pessoa raciocinar alguma coisa, aqui vai aumentar a atividade. Eu tenho que pedir para a pessoa focar numa coisa repetitiva. Porque no momento que eu ponho o cérebro para trabalhar em algo repetitivo, aqui não vai precisar ficar calculando porque está se repetindo, está monótono. Eu tenho que fazer a pessoa aumentar o foco da imaginação. E eu tenho que fazer a pessoa colocar tanta atividade aqui no início da indução hipnótica e, por exemplo, que quando eu tenho essa atividade aqui muito elevada, eu já tenho dificuldade para ter essa atividade mais elevada. Então eu não posso elevar aqui, porque é aqui que eu quero aumentar. Então eu tenho que elevar aqui para diminuir a capacidade dessa e dessa região. Tá? Então o que eu vou fazer? Essa região aqui é motora. Então você imagina para o cérebro o que é quando você está em cima de uma prancha e essa prancha está vibrando muito. Imagina o sistema motor, a quantidade de atividade tem que existir nele para equilibrar, para a sensação, para o teu corpo permanecer em pé, a atividade ali de perceber o estímulo sensorial. Então imagina você numa prancha vibrando, tendo uma coisa assim, sofrendo um impacto vibracional no seu corpo. Então essa atividade aqui, ela tem que ser muito forte. E se eu coloco algo
que o cérebro não consegue fazer, exemplo, se eu ficar estimulando a pessoa 20 mais 20, 40 mais 40, 50 mais 50, vai chegar uma hora que quando o cérebro percebe que ele não consegue executar a função que está sendo exigida, para não ter uma sobrecarga de gasto energético, ele desliga. É o que a gente chama de como é que é mesmo o nome? Espera aí que eu vou lembrar. Overload. Você põe no estado over de excesso de carregamento de informação. Só que é um termo utilizado para informática também. Quando o processador de computador ele precisa fazer muita conta ao mesmo tempo, ele aquece tanto que ele para de funcionar. E o cérebro, para não ter uma lesão de superatividade, quando você estimula isso aqui com muita velocidade, ele fala assim, puxa, vai ter uma convulsão aqui de tanta atividade. Aí ele dá um apagão, ele desliga. Então eu vou dar um excesso, eu quero que essa parte aqui, ó, ela pare de ter atividade. Então eu vou dar um excesso de atividade para cá, um excesso de atividade para cá e um excesso de atividade para cá. O que ele vai fazer? Como aqui é mais fácil de ele ficar, que gasta menos energia, ele vai abrir mão desse funcionamento aqui, ó. Vai abrir mão desse funcionamento aqui para sobrar energia para o principal funcionamento na ordem de prioridade durante a indução hipnótica, é ficar esse setor aqui. Então aqui ele vai largar a mão de trabalhar, vai largar a mão de trabalhar aqui, para poder focar a energia toda aqui. E como que eu vou dar um super estímulo para cá, um super estímulo para cá, um super estímulo para cá, para ele optar em largar esse setor, largar esse e focar só nisso? Vamos ver aqui na prática. Bom, aqui foi uma aula ao vivo, né, que eu fiz com o Leandro Kowoski, a indução cardeliana. Nada mais é que, primeiramente, que eu esqueci aqui do fator principal, a gente vai mostrar uma imagem desse tipo para o paciente do processo. Você já jogou uma pedra na água? Você já viu como é a onda a propagação da onda de choque na superfície da água? Então presta muita atenção. Olha o impacto da água, verifique a pedra mergulhando, toda a energia volta para cima, que é o processo da ação e reação, né? A pedra afundou, então jogou energia para cima, e preste atenção nessa onda de propagação do choque na água. Olha como propaga, são várias gotas que estão propagando. Olha como essa onda vai aumentando cada vez mais. Percebe como essa onda aumenta cada vez mais? Essa onda aumenta cada vez mais e mais. Vejam bem. Pronto, vamos voltar? Aqui, ó. Primeiro ela desce, sobe, depois ela transfere a energia no choque e vai propagando essa onda. Então faz com que aqui é o segredo da indução cardeliana. O paciente tem que ver isso aqui, porque ele vai imaginar isso aqui. E tudo que ele imagina, de uma certa forma, é realidade para o cérebro. Tá? Então ele visualiza isso para ele poder imaginar isso. Né? Porque como não é uma cena que é do cotidiano dele, não é do cotidiano, então a gente tem que mostrar a imagem. Esse é o truque da indução cardeliana. Tá ok. No momento que eu mostro essa imagem para o paciente,
Aí eu posso começar a indução. Eu vou pedir para ele fechar os olhos e bater na testa de forma frequenciada, uma batida por segundo. Como que ele vai fazer isso? Ele vai bater e vai contar 1.000, 2.000, 3.000. Cada 1.000, 2.000, 3.000 equivale a mais ou menos, tá? O tempo de cada segundo, para sincronizar o segundo. Isso vai fazer com que ele tenha uma ocupação mental violenta. Depois eu vou explicar para vocês ali no cérebro, nosso modelo do cérebro. Então eu falo assim, fecha os olhos e começa a tocar a sua testa numa frequência de uma batida por segundo, contando mentalmente 1.000 bate, 2.000 bate, 3.000 bate, 2.000 bate, 3.000 bate, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Percebe que a frequência está bem legal, né? Está bem sincronizada. Aí o que eu vou dizer para ele? Eu quero que você lembre daquela onda, aquela propagação da onda de choque da água. E cada batida do seu dedo na testa é como a pedra batendo na água. E vai propagando aquela ondulação pelo seu corpo todo, principalmente pelo seu cérebro. E deixa ele ficar imaginando algumas vezes essa batida. E aí toda vez que ele tocar o sistema sensorial dele, vai ter a recepção do impacto do dedo e vai imaginar a oscilação passando por todo o corpo dele. E agora, eu vou dizer o seguinte, e agora, a partir de agora, cada batida que você der, vai dobrando o efeito dessa onda, deixando 2 vezes mais relaxado e 2 vezes mais focado. 2 vezes mais relaxado, 4 vezes mais relaxado e mais focado, 8 vezes mais relaxado e mais focado. E a qualquer momento eu vou deixar você fazendo os trabalhos sozinho. Daqui a pouco a sua mente vai ficar tão lenta, mas tão lenta, que ela vai congelar. Aí eu vou avançar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aí a qualquer momento a sua mente vai congelar. Tá vendo que está quase congelando? Aí pronto, congelou, ele não consegue bater mais. Aqui ele já está em transe hipnótico. Acabou, pronto, acabou o transe hipnótico. Ok? Então vamos lá, vamos ver no modelo do cérebro o que aconteceu. É simples assim, mostra a onda de impacto, pede para fechar os olhos. Eu vou fazer o texto aqui. Você lembra da onda de impacto da pedra batendo sobre a água? Feche os olhos. Bata na sua testa com o seu dedo numa frequência de uma batida por segundo. Para você ter essa frequência exata, você vai contar mentalmente 1.000 bate na testa, 2.000 bate na testa, 3.000, vai contando assim progressivamente, mentalmente. Isso, vai contando, vai batendo e vai contando. Aí você dá um tempo para a pessoa bater um pouco. Agora que você está visualizando cada batida como se fosse uma onda de choque na água, eu quero que você visualize que essa onda está percorrendo o seu corpo todo. Deixa a pessoa bater mais um pouco. E agora, cada batida que der na sua testa, a sua mente vai ficando cada vez mais relaxada. E cada batida faz com que dobre o foco e o relaxamento.
Isso, 2 vezes mais relaxado, aí a pessoa bate. Bateu de novo, 4 vezes mais relaxado. Bateu de novo, 8 vezes mais relaxado e mais focado. Bateu de novo, 16 vezes, assim por diante. Até chegar no 128. Quando chegar no 128, você fala assim, olha, eu vou deixar você fazendo esse trabalho sozinho. E vai chegar um momento que a sua mente vai estar tão lenta, mas tão lenta, que ela vai congelar. Aí ele vai batendo, ele já não consegue mais contar, não consegue mais pensar, a mente dele vai realmente ficando cada vez mais lenta, ao ponto que ele entra em transe, ele não quer mais fazer mais nada e fica no estado hipnótico. Tá, então vamos voltar lá para o modelo para explicar o que vai acontecer no cérebro. Quando eu peço para ele visualizar mentalmente a onda de impacto, eu tenho aqui, ó, uma mega atividade nessa região toda. Occipital, cerebelo, principalmente occipital. Aqui eu tenho super atividade. Ele não está vendo de fato, ele está vendo no cérebro, na imaginação, imagem e ação. Imagem, que é formada aqui, e ação no cerebelo. Imagem e ação, imaginação. A imaginação dele está ativando essa região. E faz com que, como ele não está realmente enxergando, está de olhos fechados e não está executando nenhum cálculo, nenhuma situação analítica, que já está diminuindo a atividade. Ele também não está tendo que concentrar o corpo, nem nada, então não está utilizando aqui vai diminuir também a atividade. E está mais aqui, ó, focado aqui, ó. Vou pegar aqui o país bruxo. Aqui é atividade total, ó. Tá. E aqui, cada vez menos atividade, ó. Aqui também. Pronto. Tá, então eu peço para ele fazer essa atividade. Então vai acontecer isso que eu falei. Aumentar muito para trás, diminuir muito para frente e para o meio. Aí eu falo assim para ele: eu quero que você conte o ritmo dessa batida. Quando eu falar conte o ritmo dessa batida, uma região aqui, que calcula tempo mais ou menos por aqui, ó, vai aumentar a atividade. Só que ele está muito relaxado, então vai ficando difícil para ele fazer isso, é muito monótono. Lembra que toda atividade repetitiva, o cérebro forma logo uma rede neural. Para economizar energia aqui, ele vê que é repetido, ele corta essa atividade aqui, ele desliga, porque é uma coisa repetida, ele não tem que ficar analisando. Então eu paro de ter atividade aqui. Aí eu vou falar assim, essa onda passa pelo teu corpo inteiro. Então ele vai ligar a onda de impacto com o corpo. Então todo o sistema motor dele vai dar um overload. Olha o segredo aqui, ó, da Kardeliana. Porque imagina ele ter que ficar sobre uma onda de impacto igual aquela que a gente viu na superfície da água. Aqui vai ter que ficar em trabalho absurdo. E é tudo que eu falo vira realidade na hipnose. É como se ele estivesse sofrendo aquela onda no corpo. Então o cérebro vai responder como se fosse realidade. Vai ter tanta atividade aqui, ó, que o sistema vai começar a falir. Aí ele vai desistir de processar para não entrar em choque, para não gastar muita energia. Aí ele, puta, não quero mais fazer isso, ele já desliga isso aqui, ó. Beleza, desligou. Aí eu falo assim, cada vez mais relaxado. Então eu já começo a desligar aqui, ó, menos atividade. Quanto mais relaxado o cerebelo está, menos atividade. Ó, cada vez mais relaxado. Aqui já vai diminuindo também. Vamos pôr de azul, que aqui está diminuindo, ó. Aí essa atividade diminui também. Aí eu começo a trabalhar só com a imagem em ação.
Aí eu quero que essa fique completamente focada. E tudo que passar por aqui não vai ter o crivo daqui, ó. Será que é verdade? Será que é perigo? Será que não é? Não consigo calcular, não acredito. Todo esse julgamento é feito aqui, a atividade vai estar muito lenta. E aqui tudo que é que nem um sonho, né? Quando a gente sonha, essa região que fica ativada. E o sonho dá a sensação de realidade. Porque no sonho a gente não tem essa atividade aqui, ó. Essa aqui que vai dizer o que é real e o que não é real. E aqui tudo que eu estou fazendo a pessoa imaginar se transforma em realidade. Pronto. Acabou. Então, fica só aqui, ó, e tudo que eu disser se transforma em realidade. Aí a pessoa fica nesse hiperfoco, fica muito relaxada, a atividade cerebral diminui toda no cérebro inteiro e fica só aqui atrás focado. Esse é o estado de hipnose.